Este é o primeiro seminário da terceira edição da Academia para a Capacitação das Ações Doentes. Este seminário é dedicado ao tema da necessidade e da reinvenção, e as ações doentes têm sido sempre muito presentes na identificação de novos caminhos e vocês são vozes importantes nesses momentos. Inevitavelmente vamos falar muito sobre o Covid-19 hoje, um desafio completamente extraordinário que nunca ninguém de nós sonhava ter que enfrentar, mas aconteceu e foi logo no dia 2 de março, portanto tivemos o primeiro caso confirmado em Portugal, depois de termos visto já pessoas a cair mortos na rua em China. Da parte da Evita, pedimos imediatamente um depoimento a um virologista, o Celso Cunha, relativamente aos cuidados específicos que os doentes oncológicos vulneráveis devem ter nessa fase do Covid-19, nessa ameaça, aliás. Ou seja, era preciso esclarecer que nem todos os doentes oncológicos são, de facto, doentes em alto risco, e depois também era preciso esclarecer que os doentes oncológicos em alto risco devem ter comportamentos diferentes e mais cuidados ainda do que pessoas não consideradas de alto risco. Portanto, tivemos que reinventar todos os stakeholders, todos os envolvidos no tema da saúde, tivemos que reinventar a nossa atividade de um momento para outro. E uma coisa também ficou muito rapidamente claro: nós temos que mudar a nossa forma de comunicar e de contactar com os nossos protegidos. Daí então surgiu muito rapidamente também a ideia de promover uma sessão de esclarecimento para doentes oncológicos relativamente aos cuidados e ao seu estado de saúde mental, porque essa obrigação de se resguardar em casa depois leva a outras consequências que inclusivamente afetam a saúde mental. E quando estamos a falar da doença oncológica, estamos a falar de uma doença ameaçadora da vida. E isso, por si, já cria uma ansiedade base bastante considerável. Então, com essa ameaça adicional, que a pessoa possa, eventualmente, morrer com um risco 5 vezes superior a uma pessoa não vulnerável, é uma ameaça bastante preocupante. Então, nós promovemos essa primeira sessão com o virologista, com um pneumologista, com um oncologista e uma psicóloga. E tivemos uma ressonância enorme. Fizemos a sessão já agora em colaboração e parceria com outras associações de doenças oncológicas. O lema da Evita sempre foi: juntos somos mais fortes, somos muito inclusivos e aliás, nós somos muito mais preventivos e por isso também apostamos muito na colaboração com outras associações de doentes oncológicos, porque nós queremos manter as pessoas na saúde e quando infelizmente já ficaram doentes porque não conseguimos prevenir, também colaboramos sempre com muito prazer com outras associações. Portanto, em colaboração com outras associações, promovemos essa primeira sessão que teve uma ressonância enorme e percebemos pela ressonância e pelas muitas perguntas que surgiram e o número de visualizações e assistências que havia de facto uma grande necessidade de informação a este nosso público de protegidos. E surgiu logo a ideia de promover outra sessão, porque esta pandemia, o que nos ensinou desta vez é que não havia informação a 100% fidedigna. Eu costumava sempre dizer a frase: a única coisa que nós sabemos é que não sabemos nada.
E essa frase continua em vigor ainda hoje, porque ainda estamos na criação da evidência, ainda não temos conhecimento nenhum sobre esse vírus. De qualquer forma, a segunda sessão de esclarecimento também trabalhava o tema muito atual, que foi outra dificuldade que surgiu durante a pandemia, o direito laboral. O direito laboral, completamente fora do contexto de saúde, mas também implicava imenso na vida dos doentes, porque os doentes, mesmo os crónicos ou os oncológicos, muitos continuavam a trabalhar. De repente, estavam em risco e não era suposto saírem de casa para irem trabalhar. Mas então, como é que é a sustentabilidade da família? Como é que se garante que a família sobrevive? E eu penso que todos os meus colegas que aqui estão, cada um de nós no seu papel de dirigente de uma associação de apoio a pessoa no contexto de saúde, todos nós fizemos o nosso melhor e reinventamos a nossa maneira de trabalhar. E todos os portugueses certamente aprenderam até agora que a saúde, de facto, é o mais importante. Sem saúde, a economia não é existente. Portanto, esta falta de respeito pelas pessoas que dão tudo para os portugueses passarem o melhor possível por essa pandemia, inclusivamente nós, as associações, estamos a dar tudo e quem acha que ficamos encostados no cantinho está muito enganado, inclusivamente o trabalho aumentou imensamente. Nós tivemos e estamos a ter reuniões regulares com o Infarmed, estamos a ter reuniões regulares com o Ministério de Saúde, estamos a ser auscultados e, inclusivamente, mais do que ouvidos para a elaboração de novas normas e novos regulamentos. Mais uma vez, nós, as associações, devemos juntar-nos todos num único organismo. Estamos neste momento numa fase de decidir e definir qual é esse organismo em que nos vamos juntar, mas já temos várias organizações que aglomeram dezenas de associações, que percebemos que a discussão entre todos nós é possível, nem sempre é fácil, há feitios e disposições e, portanto, nem sempre se pode agradar a toda a gente com tudo, mas se nós não nos juntamos e unimos a voz, não vamos dar passos para a frente. É fundamental a voz do doente estar incluída na equipa multidisciplinar de todos os stakeholders quando toca às decisões em saúde em Portugal. Obrigada, era isso então. Os nossos doentes, muitos deles são imunodeprimidos, quer sejam com doença de Crohn ou colite ulcerosa, tomam medicação de imunossupressão e, portanto, tínhamos que dar bastante informação. E o que mais nos concentramos foi em manter sempre os doentes informados. Saíam muitas publicações lá fora, principalmente duas entidades, que é a ECO e a EOIPD, que são as duas entidades, uma europeia e a outra mundial, sobre a doença inflamatória do intestino, que iam pondo papers e informações cá fora sobre formato de entrevistas, e tínhamos uma associada nossa, voluntária, a Ana Sofia, que é uma tradutora oficial e, portanto, nos ia traduzindo. Fazíamos a tradução e imediatamente colocávamos, seja no nosso site, seja enviávamos e-mail aos nossos associados e íamos pondo também alguma informação nas redes sociais sobre um formato mais pequeno, mas tipo pergunta-resposta, mas sempre dando a informação de que os doentes estavam a necessitar. E depois fomos criando outros sistemas, por exemplo, criamos no dia 19 de maio, que foi o Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino, criamos um webinar em que tivemos nós e as sociedades científicas dos médicos e que foi discutido muitos temas. Mas antes de partirmos até para essa discussão, fizemos uma consulta a todos os nossos associados sobre a forma de um Google Form para saber quais eram
as questões que eles tinham, o que é que eles queriam saber sobre a pandemia, porque já havia muita informação, nós próprios já tínhamos disponibilizado muita coisa e, portanto, queríamos nos centrar naquelas respostas que o doente ainda não tinha. Pronto. Utilizamos muitas redes sociais para comunicar com eles, seja o Facebook, o Instagram, o próprio canal do YouTube. Já tínhamos um processo a decorrer de literacia em saúde, em que todos os meses publicávamos um episódio no YouTube, e acho que isso foi uma boa forma também de comunicar. E fomos criando, por exemplo, na altura do mês de maio, que era a tal celebração do Dia Mundial, criamos também uma dinâmica de testemunhos de pessoas que viviam com a doença e de que, como o tema era a doença inflamatória do intestino e o trabalho, de como é que as coisas iam ocorrendo no local de trabalho e como é que as pessoas se iam sentindo e o desenrolar da doença. Relativamente a essas pessoas, nós temos sempre um número de telemóvel de apoio, portanto as pessoas podem nos ligar e nós vamos dando informação, e realmente o que nós tentamos foi explicar aos associados a necessidade de realmente eles terem o e-mail, e às vezes quando não é o e-mail dele temos o e-mail do filho ou da filha, pronto, em alguns casos, e disponibilizamos na mesma a informação. Mas é difícil, porque não se esqueçam que as próprias pessoas também estão a trabalhar nas associações, são elas muitas vezes também imunodeprimidas, não era possível, por exemplo, ir aos correios, portanto havia situações em que ficamos mesmo muito limitados em termos de informação, e realmente é algo que temos que também aprender, é como é que nós vamos chegar a essas pessoas realmente que não têm estes meios digitais e como é que chega a informação a elas. Não é fácil, é difícil, mas o que nós dizemos sempre é: ligue-nos primeiro antes pronto, se tiver necessidade de realmente esclarecer. E tínhamos essa linha sempre disponível, mas realmente é algo que temos todos que pensar. A Associação Oncológica do Alentejo prima por ou nós pelo menos tentamos que prime pelo terreno, ou seja, pelo trabalho próximo, de proximidade. E, portanto, desde sempre nós, de forma muito transversal, temos tentado acompanhar as pessoas, até porque nós há algum tempo ganhámos um prémio, e esse prémio no BPI foi importantíssimo, porque nós ganhámos uma carrinha que nos permite fazer o transporte de pessoas, o transporte de alguns materiais, nomeadamente alimentos, suplementos nutricionais aos doentes. E, portanto, o que nós fizemos foi agarrar aquilo que temos enquanto ferramentas disponíveis e tentarmos servir a nossa comunidade o melhor possível. Portanto, nós criámos um projeto que se chama Nunca Sós, e este projeto entrou em vigor ainda antes do estado de emergência estar implementado, e portanto nós pretendemos de facto estar com a comunidade. Foi esse o nosso mindset, foi exatamente esse, o nosso foco será sempre estar mais próximo, e portanto nós resolvemos então fazer este projeto. Nós temos em conta que esta questão do isolamento e esta questão da distância e a comunicação em saúde é muito importante, e nós fazemos-la muito através das redes sociais, mas devemos considerar que, de facto, no Alentejo as redes sociais são para uma ínfima parte da população. Portanto, nada disto seria possível se nós não tivéssemos posto um anúncio, aliás, se não tivesse sido feita uma reportagem da AOAL sobre este mesmo projeto no Diário do Sul, que é o jornal com maior tiragem no Alentejo. Portanto, a nossa estratégia foi exatamente esta. A verdade é que nós obtivemos como resposta uma adesão bastante significativa. Portanto, abrimos uma linha de psicologia 24 horas por dia também, que teve procura, teve adesão. Ficámos felizes com este projeto. Não houve nenhum pânico desde o início, houve sim o reafirmar de uma necessidade de nós chegarmos cada vez mais próximo das pessoas. Nós não conseguimos efetivamente chegar a toda a gente, porque, como sabemos, eu penso, e se alguém quiser desmentir-me, cerca de 30% da população portuguesa tem acesso às redes sociais. O resto dos outros 70% andamos aqui um bocadinho ainda a tentar perceber como chegar até eles. Pronto, no nosso caso, nós de facto fazemos o boca a boca, fazemos a questão do boca em boca, não o boca a boca, que isso parecia mal, mas o boca em boca, para conseguirmos de facto espalhar a nossa palavra, que é aquilo que nós queremos. Parece um bocado uma evangelização, mas devo dizer-vos que de facto esta evangelização funcionou. Falta-nos muita gente, falta-nos ter a certeza absoluta de quem ficou para trás, tendo em conta que já estavam para trás e agora então ainda mais para trás ficaram. Portanto, estamos a acumular pessoas para trás. É de facto uma grande preocupação, nós continuamos a trabalhar, continuamos com este nosso projeto, continuamos com a psicologia sempre disponível durante 24 horas e portanto isso também é um benefício enorme que nós temos.
E devo dizer-vos que tem sido uma época complexa. Nós não temos tido, em relação às questões laborais, por agora, nós não temos tido problemas, portanto, ninguém nos tem apontado a questão laboral como um problema a ser considerado, mas também os alentejanos têm esta questão de não quererem compartilhar muito, são pessoas mais reservadas e, portanto, têm alguma vergonha de dizer que têm dificuldades. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi, ok, então bora lá perceber que instituições aqui ao nosso redor é que estão a prestar auxílio, porque nós temos uma rede de quase 4.200 pessoas no Facebook, portanto, é significativo. Vamos publicitar os projetos dos amigos. Então, publicitámos os projetos dos amigos, em que era necessário passar a palavra de que nós precisávamos de alimentos para distribuir. A nossa carrinha, mais uma vez, entra em ação. Foi uma experiência muito desafiante, com alguns lados muito ingratos, e é bom que a gente perceba as lições que tem que tirar desta situação. A resiliência, a capacidade de resposta das associações é normalmente brilhante para aquilo que são as suas capacidades e, em primeiro lugar, claramente, foi o não abandonar as pessoas, e isso foi feito através chamadas telefónicas para todas as pessoas para dizer que serviços é que se mantinham abertos, que serviço é que podíamos prestar. Criámos um serviço direto de entrega ao domicílio de medicamentos, de passagem de receitas por via eletrónica. Criámos uma linha aberta durante o dia, das 10 às 10, portanto, que tivemos chamadas até do estrangeiro, portanto, com muitas dúvidas sobre o problema da diabetes. Como viram, a diabetes foi extremamente discutida e tivemos várias posições desde o início que nos mostraram que estávamos a fazer alguma coisa. Mantivemos sempre abertos, sempre porta aberta, as situações de oftalmologia e as situações de feridas no pé, estivemos sempre com capacidade de as receber e de as tratar, e ainda antes do desconfinamento voltámos ao contacto pessoal, nomeadamente com as consultas de primeira vez, porque foram pessoas que ficaram para trás. Não sei se todos têm a ideia, mas por mês são diagnosticadas normalmente 5.000 pessoas com diabetes em Portugal. Mas houve coisas que correram claramente mal, e a primeira, e é por isso que esta questão do trabalho é tão importante, foi a decisão absolutamente aberrante e contrária a toda a evidência científica do Ministério da Saúde ter retirado as pessoas com diabetes e hipertensão como pessoas com direito de proteção especial. E aí diga-se que se mostra a fragilidade de todo este movimento associativo, porque ficámos todos a falar sozinhos neste movimento. E obviamente que tentámos encontrar solidariedade a vários níveis, dizendo que o problema não está nas doenças, contrariamente ao que estamos aqui a dizer, o problema está nas condições de trabalho e nas condições de deslocação para o trabalho, coisa que nunca foi referido no decreto, porque não houve intenção de criar condições de melhoria nas condições de trabalho das pessoas. E eu penso que aqui houve claramente fragilidades do movimento associativo, o que é natural nestas situações, e não é nenhuma crítica, porque estamos de tal maneira fragilizados dentro do nosso pequeno mundo, que obviamente queremos dar resposta às solicitações com que estamos e deixarmos muitas das outras situações para trás. E aqui, mais uma vez, também as relações com o Ministério da Saúde não foram as melhores. Apesar de termos tido 2 reuniões com a Sra. Ministra da Saúde, a única coisa que avançou foi a questão das receitas médicas poderem ser revalidadas, mas quer a disponibilidade da nossa linha telefónica para encaminhamento dos doentes da linha SNS 24 nunca foi respondida, quer a necessidade de contactos com a CSS para nos serem fornecidos meios de proteção e com a ARS para nos serem recebidos meios de proteção, nunca nos foram atendidos e, portanto, não há dúvida que a fragilidade do movimento associativo tem que ser também ponderada nesta situação. Ou seja, temos capacidade de ação ao nosso nível, ao nosso pequeno nível, mas não conseguimos ir mais do que aquilo que as nossas forças permitem, porque não encontramos o enquadramento necessário para sermos reconhecidos como tal. Estamos numa curva ainda existente
das pessoas que faltam aos serviços de urgência e que têm medo de ir aos serviços de urgência. Nós estamos a fazer um teste de serológico a todas as pessoas que vêm à associação e temos encontrado pessoas que tiveram Covid, têm o teste positivo e que têm a história de Covid e que se recusaram a ir à urgência ou telefonar para a linha de saúde 24 porque não queriam ser internados e que ficaram em casa. Isto são histórias escondidas que vamos descobri-las ao longo dos próximos tempos e são aquilo que justifica o aumento da mortalidade que temos vindo. Agora, a doutora Graça de Freitas diz que os mortos a mais em maio foi por causa da onda de calor. Enfim, estamos a querer tapar o sol com a peneira. Esta onda ainda continua a existir, da recusa das pessoas a irem. Ainda ontem uma senhora do Porto com uma ferida infectada e que nos pedia, por favor, o nome do médico privado porque se recusava a ir à urgência quando era uma situação claramente necessitada de ir à urgência. A terceira curva que vamos ver rapidamente é a curva das pessoas que não foram atendidas, das doenças crónicas que não foram atendidas, que não fizeram os tratamentos, na própria oncologia, as pessoas que têm faltado às sessões de quimioterapia, que abandonaram os ensaios clínicos, são centenas de pessoas que isso passam, e portanto as complicações que essas pessoas vão ter, de exames de cardiologia que não foram feitos, o número de amputações já está a disparar porque não foram feitas as cirurgias de revascularização ao nível dos hospitais, porque as cirurgias vasculares foram consideradas de não relevância neste período e a maior parte das vezes foram para casa, protegendo-se com todo o direito, mas com dificuldade de compreensão como é que estas situações se passam. Vamos ter o problema dos rastreios que não estão a ser feitos, da oftalmologia e, portanto, as questões da pioria dessa situação. E a quarta curva é a curva relacionada com a saúde mental e com as questões sociais, da pobreza, do desemprego, todas essas situações vêm aí. E, portanto, eu tenho algum receio de algum discurso positivo numa fase em que eu acho que o pior está para vir e que aquilo que temos tido é uma doença que, embora muito grave, ela é limitada e que não podemos vê-la com olhos do pânico que muitas vezes gera.